Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que bom ter você aqui conosco novamente em mais uma mensagem do Alimento Diário. Ontem no nosso canal do YouTube eu recebi um comentário de um dos nossos seguidores que diz o seguinte, o comentário: este é o evangelho simples e eficaz que precisamos para nossas vidas. E eu me animei muito com esse comentário e inclusive creio que Deus me inspirou para gravar essa mensagem de hoje, baseado dando o ponto inicial a partir desse comentário que o irmão fez. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, a palavra do Senhor diz: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Pois é, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não requer coisas mirabolantes. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitas denominações vêm usando de técnicas para chamar, para segurar as ovelhas dentro do rebanho de sua igreja. Mas o Evangelho do nosso Senhor, ele é simples. Jesus era e é simples. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus entra em Jerusalém, como a gente contou semana passada no especial os últimos dias de Jesus. Entra num jumento nunca montado. Então Jesus passa mais 3 anos em seu ministério e Jesus não procura Instagram, Jesus não procura fazer selfie com ninguém. Jesus procura sim o anonimato. Por muitas vezes o próprio Jesus diz: vá e não conte a ninguém o que eu fiz. Jesus, por várias vezes as pessoas diziam: Jesus, eu vou lá em casa, vou dizer à minha mãe, vou dizer ao meu vizinho. E Jesus dizia: não contem nada a ninguém. Esse é o evangelho que nós precisamos. Um evangelho simples, um evangelho sem palavras eloquentes. Tem pastores que estão usando de técnicas eloquentes para iludir aquelas pessoas que estão verdadeiramente procurando a Deus. Existe uma substância em nosso corpo, no nosso sistema central, chamado pandomina. Essa substância, ela nos leva a ter emoções e nos dá prazer. E tem muita gente usando disso. Muitas igrejas, muitos evangelistas, muitos pastores que usam da sua e da minha emoção para tentar nos iludir. Mas Jesus não faz isso. A palavra do Senhor, ela é clara, ela é simples. Em Romanos capítulo 16, versículo 18 e 19 diz: porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Pois é, meu irmão e minha irmã, temos que abrir nossos olhos, porque o lobo, ele está misturado dentro do rebanho. E muitas vezes escutamos pregações que dizemos e achamos que é para nós: meu Deus, é Deus falando comigo. E na verdade não é. Muitas vezes é o homem falando para você e falando para mim aquilo que ele quer que você e eu escute. É sobre isso que eu queria falar hoje, sobre o evangelho simples de Jesus. Um evangelho sem muita palhaçada. A verdade é essa. Porque
estão fazendo isso. Estão pegando o Evangelho, parafraseando alguns versículos e deixando da forma que eles querem. Eu estou cansado de corrigir irmãos, dizendo: irmão, esse versículo não está escrito assim na Bíblia. Por quê? As pessoas estão parafraseando alguns versículos para te dar mais emoção, para te dar mais engajamento. E é disso que os falsos profetas estão vivendo. O Evangelho de Jesus não. O Evangelho de Jesus é simples. Paulo foi um dos homens mais simples que houve na face dessa terra. E depois de Jesus, Paulo foi o maior evangelista que já tivemos aqui na terra. Paulo escreveu 13 cartas, quer dizer, ou 14, né? Se Hebreus realmente foi ele que escreveu. É sobre isso, meu irmão e minha irmã. O Evangelho simples. O Evangelho simples, como o próprio Jesus fala, eu acho que é no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Segundo Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, meu irmão e minha irmã, tome cuidado com o tipo de alimentação que você está tendo. Alimente o seu espírito com Jesus. Não alimente o seu espírito com falsos profetas. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve. Quanto mais gente se inscrever, mais o YouTube indica o nosso conteúdo para outras pessoas. Fica com Deus, meu irmão, fica com Deus, minha irmã, e até amanhã.